Olá, pessoal. Mais um episódio do podcast Terceiro Setor. A nossa plataforma ela vai fazer uma sincronia de trabalhos entre o segundo e o terceiro setor através de impulsionamento, redes sociais, audiovisual e assessoria de imprensa. Então, hoje temos o privilégio de estar conosco o professor Helder, a Aline e a Renatinha. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre quem são eles no mercado, quem são eles na sociedade. E aí, nas suas 3 rodas de conversa, no segundo momento, vamos falar da relação de cada um com o terceiro setor e no terceiro, algum trabalho que eles já têm dentro do mercado, seja produto, seja serviço ou até mesmo a própria persona. Então, vamos lá, pessoal. Que prazer. Vamos conversar aqui um pouquinho com o professor Helder, que ele vai falar um pouquinho de quem é o professor Helder, o que ele tem feito pessoal e profissionalmente para a sociedade. Boa tarde, pode do terceiro setor. Sou o professor Helder, sou formado em História e Pedagogia. Eu estou há 14 anos na Secretaria de Educação. E ao longo desses 14 anos eu sempre tive um olhar para alguns movimentos artísticos mesmo, né? Trabalhar com materiais recicláveis, trabalhar com texturas, tecidos, tintas orgânicas, telas. E sempre procurei dar liberdade para esse meu estudante, a criatividade ser dele, né? Eu dou a possibilidade e a criatividade ser dele. E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo, assim, potências nesses estudantes. E aí, ao perceber essas potências, chegou um momento que eu falei, não, eu tenho que avançar um pouquinho mais e fazer alguma produção com eles, né? Eu acho que essa coisa da mídia ajudou muito, né? Porque hoje é muito midiático, hoje tudo muito tá nas plataformas. Então, antes eu não via o registro, eu não fazia esse registro com essa finalidade. Fazia o registro para guardar no coração. Mas aí eu percebi que há possibilidades de outros trabalhos chegarem, não só para chegarem, mas para inspirarem outras crianças, outros adolescentes, nas várias movimentações artísticas, na música, na pintura, na escrita, e por aí vai. Beleza. E você é de onde mesmo, Helder? Eu sou nascido na Ceilândia, nasci mesmo no Hospital da Ceilândia, e aí morei lá durante um tempo, na Ceilândia Norte e no Setor O. Depois eu mudei para o Riacho Fundo 1, e aí onde eu atuo como professor é nessa região, Riacho Fundo 1, Riacho Fundo 2, Núcleo Bandeirante. É uma região assim muito... Existe uma comunidade que precisa sempre estar ali fazendo um trabalho artístico, né? Porque você percebeu isso. O que eu percebo é assim, eu tenho assim, como eu vim na Ceilândia, as coisas aconteciam, por ser uma cidade muito grande, né? Aconteciam ali, então aconteciam em lugares diferentes, mas aconteciam. Eu moro no Riacho Fundo, eu sinto o Riacho Fundo assim, uma cidade do interior mesmo, né? Lá se tem tudo, e tudo você pode... Conheço o Riacho Fundo. Você vai, assim, da minha casa eu vou ao banco, da minha casa eu vou ao mercado. Tudo pertinho tudo ali, uma pertinho. comunidade, um bairro. Aí tem uma feira, tem uma coisinha ali, então é uma coisa que, assim... É muito pequeno. Então, mobilizar aquelas pessoas para fazer alguma atividade também é um pouco difícil. Porque eles acabam saindo para outros lugares por não ter um público, tipo assim, um público esperado, né? Eu vou colocar 200 pessoas aqui na Avenida Central do Riacho Fundo. Não consegue. Difícil. Muita dificuldade. Muito difícil. Agora, em uma cidade maior, sei lá, uma cidade como... Então você vê naquela cidade mais populosa da Ceilândia e de repente Sim, se deparou no Riacho Fundo uma comunidade bem menor, pequena, né? Talvez até uma cidade dormitório, né? Que a maioria deve trabalhar ali nas regiões do Plano Piloto, sim, Taguatinga, sim. Ceilândia, né? E quando eu fui ainda era menor do que era hoje, né? Eu fui, era assim, só via casas, não tinham prédios. Algumas quadras surgiram depois, então era muito pequena mesmo. Então a gente dependia das cidades vizinhas ali
E, então era assim, eu nasci de novo no Riacho Fundo, que eu cresci adaptado a uma realidade. Aí depois, eita, pera, como é que é isso aqui que não tem um mercado, não tem algo assim, tipo, um ônibus direto pro shopping? Ou foi... A gente, quando se depara com essas cidades menores, esses bairros menores, né? Até porque o Riacho Fundo veio de uma ideia de uma pequena comunidade, Sim. Né? Um atendimento de um assentamento. Um assentamento. Né? E ali, é claro que as pessoas vieram no assentamento, geralmente são casas menores, né? Só que hoje virou uma potência. Quando você chega no Riacho Fundo, lá essas casas são classe média. Com certeza. Nossa. Então, assim, cresceu mudou muito, gente. Assim, eu acho que eu mudei pra lá em 97, 2025, né? Tem muito tempo que eu moro lá já. Mas, assim, não é o mesmo há muito tempo. Assim, você fala assim, gente, lá, assim, acho que assim que eu mudei, tinha um chafariz. Tem gente que mudou, nem se lembra desse chafariz, de outras coisas que eram bem corriqueiras da cidade, daquelas pessoas que estavam lá desde o começo, né? Mas hoje é uma outra cidade. É uma grande transformação. Como todas as outras cidades também acontece. Mas, assim, por se tratar de um assentamento, eu acho que o crescimento lá foi muito grande. Então, a cidade, assim, no Riacho Fundo, acabou tendo um desenvolvimento econômico até mais rápido do que eles esperavam, né? Com certeza. Por exemplo, você tem... Eu não sei todos os bancos, mas esses bancos físicos mais importantes, você tem todos lá. Aí você, sei lá, você tem uns 5 mercados dentro do Riacho Fundo. Ao torno dele... Correios. Muita cidade mais antiga não tem Correios. Correios. Você tem terminal rodoviário, 2 postos de saúde. Você tem uma estrutura que, assim, para uma cidade daquele tamanho, é algo maravilhoso, entendeu? E você vai... E eu acho que é o mais importante sempre falar, você vai fazer muita coisa a pé ali, sem se preocupar. Entendi. Ali, bem quietinho. Nós fizemos um trabalho, o Costurando Caminhos, a gente fez no Riacho Fundo 1. A segunda edição nós fizemos no Riacho Fundo 2. Então eu conheci muita comunidade ali, né? Ali tudo muito pertinho, uma coisa próxima da outra. E tem também essas empresas. Ali, se você quiser uma empresa de hamburgueria, você tem. Sim. Né? Tem um centro comercial bem ativo. Sim. Eu observei bem isso, né? Pois é, professor Helder, a gente vai partir agora para falar com a Aline. Sim, Aline claro. Alencar, artesã. O que você tem falado um pouquinho para as pessoas sobre você, sobre sua profissão? Eu fiz uma colinha aqui para não me perder aqui, para não falar demais. Meu nome é Aline Alencar Ribeiro, sou nascida em Brasília. Meus pais vieram de outros estados, se conheceram aqui, casaram, tiveram os filhos. Sou moradora do Guará, trabalhei em diversas áreas, já fui secretária de órgão público, já fui coordenadora de cursos de... eu conheci o terceiro setor através de uma ONG, que eu fui chamada para trabalhar. E... você já é a segunda parte, já. Tá vendo? Fica à vontade. Tô nervosa, primeira vez, gente, primeira vez. Fica à vontade, aqui é um bate-papo aqui num restaurante. Só não tem comida, só tem água para você beber. Eu comecei assim, eu já conheci o terceiro setor desde criança. Vou falar isso na próxima etapa, mas eu me apaixonei pela área do fusing, que é uma fusão de vidro. A gente pega vidro, garrafas, vidros que estão no lixo, caco de vidro de blindex, a gente transforma em arte. A gente faz bijuterias, faz refratários, faz esculturas, faz muita arte com vidro. Tem muita coisa para fazer com vidro. Tanto ele no forno de alta temperatura, como o vidro artesanato a frio, sem levar para o forno. Trabalhei também nessa ONG com adolescentes, né, em vulnerabilidade social, de liberdade assistida de Ceilândia, liberdade assistida de Ceilândia e semi-liberdade de Taguatinga-Sul. Dei aula para vários artesãos dessa área do fusing no Distrito Federal durante um bom tempo, uns 10 anos no mínimo, trabalhando nessa área, e estou aqui para somar e aprender também. Claro, com certeza. O objetivo do podcast Terceiro Setor é exatamente fortalecer uma das segundas partes importantes
as OSCs, que é a capacitação. Nós temos percebido que a capacitação ela tem auxiliado bastante as pessoas procurarem elaborar projetos, executar, prestar contas, mas existe ali na capacitação uma demanda reprimida, que é a comunicação. Então, pode terceiro setor, ele vem para fortalecer também esse outro ponto, que é a comunicação, através das redes sociais, através dos portais de notícias, como também do audiovisual. Tudo isso é importante para que a sua OSC ela tenha credibilidade, ela tenha visibilidade, ela possa construir o seu portfólio. E é assim que o Pode Terceiro Setor vai oferecer para você, fazendo essa conexão do segundo e do terceiro setor, para que este setor seja realmente fortalecido e tenhamos políticas públicas de qualidade. E a nossa empresária Renatinha... Renatinha há quanto tempo, né, Renatinha? Tá aí na luta. Fala um pouquinho para nós aí. Diz que a Renatinha é a maior criadora de cavalos aí da região. Manga Larga, Machado. Eita. Então, meu nome é Renata Poli, todo mundo me conhece como Renatinha. Eu sou uma das sócias da Vou Lá Comunicação, que inicialmente ela começou com essa parte de jornalismo, né, que eu sou formado em jornalismo há mais de 10 anos. E a gente sentiu uma necessidade, quando atende os clientes, seja do segundo setor e do terceiro setor, de um material de qualidade, de fotos boas, de vídeos bons. Infelizmente, as pessoas às vezes dão atenção especial àquele mais baratinho, aquele profissional que muitas vezes chega ali, vende uma ilusão para o empresário e também para o gestor do terceiro setor, e na hora de entregar é um problema. Por quê? A gente manda um material de péssima qualidade para a imprensa. Quando da prestação de contas, a gente vê muitos gestores com dificuldade porque não tem uma foto, não tem um vídeo de qualidade, vai vender o projeto, demonstrar, né, para um parlamentar, e o cara fala, tá, tudo bem, bicho, eu não tenho tempo de ir lá para conhecer o teu projeto, me manda teu portfólio. É um outro problema, porque várias instituições não têm esse portfólio. Um site bonito, mas não adianta o cara fazer um site bonito, uma estrutura muito elegante e não ter um vídeo de qualidade, não ter uma foto, não ter uma história do que realmente é aquela instituição, do que ela presta de serviços para a comunidade. Então, com esse objetivo, a gente ampliou a Vou Lá Comunicação na parte de produtora também, para estar atendendo as instituições do terceiro setor, bem como também o segundo setor, que são empresários, fazendo propaganda, fazendo publicidade e levando a informação à população em geral, que é ela que realmente adquire esse conhecimento e quer comprar. E o terceiro setor, na verdade, ele precisa vender o produto, vender o que ele produz para poder crescer, para poder realmente ter o reconhecimento devido mediante os órgãos públicos e a comunidade em geral. Renatinha é do Jardim Botânico, a Aline do Guará e o professor Helder do Riacho Fundo. Né? Ceilândia, você está aí nessa simbiose, né? Tá aí nessa... Vou tentando ver qual a identidade, né? Então você está nas duas... Eu tenho dupla identidade. Dupla identidade da cidade, de regiões administrativas. Isso é muito bom. Na verdade, nós do Distrito Federal, a gente acaba tendo não só duas identidades, a gente acaba tendo muito mais, né? Porque a gente herda aqui os nossos antepassados, candangos, alguns deles baianos, outros mineiros, outros do Ceará, Paulista, né? Outros paulistas, cariocas, né? A gente carrega e aí uma história. O brasiliense, ele carrega toda uma história de regionalizações. Né? Então aqui você percebe que as pessoas têm um mesclado. E aí não fica diferente, porque na Ceilândia tem muitos nordestinos, muitos cearenses ali, né? Tem até a casa do Ceará, tem a casa... do Cantador, né? Do Ceará, onde é mesmo? Ceará, não? Eu acho que é aqui na Asa Sul. Asa Sul, né? Tem a casa do Cantador. Eu fui lá, tinha um monte de repentista lá, uma época eu fui. Né? Fizemos um trabalho também na Ceilândia. A Ceilândia tivemos também recentemente o encerramento do Bate-Papo Terceiro Setor, lá no primeiro circuito, em parceria com a Projetos, né? Através do Tito Santana. Nós do Conselho de Desenvolvimento Nacional, que eu também faço parte, nós fizemos toda essa programação.
E é claro, auxiliado por alguns parceiros, né? Como a Renatinha falou muito bem aqui, a Volar Comunicação tem auxiliado a gente numa série de trabalhos audiovisuais, inclusive do Bate-Papo Primeiro Setor, no terceiro setor, a primeira edição, né? Isso. Então, na primeira edição. O Skyfund também, a Skyfund. Uma interligação entre o terceiro setor e o segundo setor, o meio empresarial. Você também trabalhou, ajudou nas eleições da OAB, faz também filmagens para partidos, né? Políticos. Tem uma história, né, Bolada? Costurando Caminhos, né? Também no Costurando Caminhos. Na segunda edição. E agora na terceira, né? E agora na terceira edição nós vamos estar lá, se Deus quiser. Na verdade, Planaltina é o Costurando Futuros, né? Mas aí tem uma outra edição também, que é do Costurando Caminhos, que a Volar mostrou muita qualidade, né? A gente agradece isso. E aí não é diferente, né? Que aqui a gente está abrindo espaço para todos divulgarem suas ações, divulgarem seus sonhos, divulgarem seus projetos, também os seus negócios, porque esse espaço, esse canal que foi criado para qualificar os mentorados do projeto Transferência Mercado da Cultura. Então, nós fomos filtrando de 300 pessoas. A gente tem um mentorado lá, mais ou menos, de 80 pessoas de mentorados. E desses aí, 12 vão estar trabalhando conosco diretamente nesta primeira temporada. A segunda temporada, acredito que daqui a uns 2 meses a gente vai trabalhar com a segunda temporada. Espero eu que seja nas cidades, vai ser itinerante, é um pensamento nosso, vai depender do recurso que a gente conseguir. Aqui nós fizemos com recurso próprio, através de uma parceria. Aqui temos o BSP Times, o Blog do Cafezinho, o Impacto Week, o Eixo Capital, o Alto da Torre, BSB em Dia, o InfoDF, CDN, IBGS, o Transfer, todo mundo para que a gente consiga fazer um trabalho de qualidade nesta parte da comunicação. A comunicação do terceiro setor ela é importantíssima, porque toda OSC que trabalha a sua imagem, trabalha bem a sua imagem, ela consegue captar recursos com mais facilidade, né? Então, vamos iniciar a segunda roda de conversa, que aqui a gente fala da sua relação com o terceiro setor. Aí eu vou começar da Aline, né, aqui do meio. Aline Alencar, né? Eu mesmo. Como é que é a sua relação com o terceiro setor? Porque você disse que já trabalhou numa ONG, foi onde você conheceu o terceiro setor. E atualmente, como é que você tem feito? Pode contar uma história também na linha de tempo aí, que a gente aproveita o momento. Vou tentar contar sem ficar nervosa. Não, fica à vontade. Assim, o terceiro setor eu conheço assim, desde que eu era criança, porque minha mãe era presidente de associação habitacional. Né? Entregou algumas casas, né? A gente ganhou os terrenos lá, foi até na Samambaia nessa época. Ganhamos terrenos e a construtora construiu e entregamos para as pessoas lá. E assim, depois a gente, em 2004, a gente fundou uma ONG. Ano passado completou 20 anos dessa ONG. Esse ano 21 Qual o nome já. dela? Organização Nacional da Periferia, Resgatando Vidas e Cidadania. Beleza. Organização Nacional da Periferia, Resgatando Vidas e Cidadania. Que maravilha. A gente trabalha com nossa persona principal são pessoas em vulnerabilidade social, mais adolescentes. A gente ainda exerce um trabalho, só que dentro dos presídios de menores, lá em Santa Maria. Todo sábado tem um evento lá que a gente faz lá. E assim, a gente trabalhei com adolescentes, me encantei por essa arte do fusing, trabalhando com eles. Que eu sempre fui trabalhar com adolescentes dentro da minha igreja. E só que eu nunca tinha olhado assim, para o terceiro setor, assim, como eu já conheci desde criança, nunca tinha olhado com, poxa, não é só para ganhar dinheiro, não. Tem como a gente ser feliz trabalhando, ajudando as pessoas. Sim. Né? Mostrando para as pessoas que tem um norte, que não tem só aquilo que eles vivem. E nessa primeira etapa que a gente fez, o nosso projeto foi financiado 100% pela Fundação Banco do Brasil. E aí a gente teve assim, altíssimos índices de penas que foram... garotos que foram libertos de suas penas. Eles saíram da vida do crime, casaram, tiveram filhos, montaram as vidas deles, né? Uma ressocialização, né? Isso, foi ressocialização. Essa palavra que eu estava procurando aqui na cabeça. E assim, aí eu vi e falei assim, gente, a gente fez um relatóriozinho para eles avaliarem o curso. Só que em momento nenhum eu falei que a minha mãe era minha mãe, nem ela falou que eu era a filha dela, né? A gente trabalhou juntos, não só a gente, mas outras pessoas também.
E a gente só recebeu elogios. Tinha uma garota que a gente, em vez de pagar o transporte para eles irem, a gente contratou uma van que ia na casa deles buscar, levava para o lugar do projeto, depois deixava em casa. Aí tinha uns que perdiam o ônibus, eles se viravam. Quando a gente mesmo esperava, aparecia lá no curso. Aí, o que você fez? Arrumei dinheiro emprestado. Eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Consegui que aí, e em um dos relatórios eu estava escrito assim: em nenhum momento eu me arrependi de acordar cedo para fazer esse curso. Esse curso mudou a minha vida. Nossa. E as lágrimas desceram, né? Com certeza. Emocionante, né? Aí a gente depois descobriu que o pessoal lá mandou os melhores para nós, né? Para a gente trabalhar. E nós tivemos o alto índice de aprovação desses jovens. Na segunda etapa, a gente já trabalhou com menores de liberdade assistida. Também dei muitas aulas de vários outros tipos de artesanatos para mulheres em vulnerabilidade social. Essa palavra é difícil, gente. Vamos cumprir. Eu vou conseguir falar um dia. E vulnerabilidade, olha, até a língua dá uma travada, né? A gente dei aula para elas também. Foi até no Guará. Essa que a gente deu aula para as mulheres. E eu trabalhei com esses jovens, com esses meninos de semi-liberdade, só que tinha uma rotatividade muito grande deles. Porque, às vezes, o juiz liberava da pena, às vezes ele mudava de semi-liberdade. Então, assim, semi-liberdade foi muito bom trabalhar com eles. Mas eu gostei mais de trabalhar com o pessoal da liberdade assistida. Os adolescentes de liberdade assistida. Deixa eu ver aqui. Fiz uma colinha aqui para mim. Lembrando da história, né, da linha de tempo. É porque é muito trabalho que você vai fazendo, né? Até para, da memória, a gente conseguir lembrar. E assim, eu esqueci de falar na primeira parte, eu estudei artes plásticas na Faculdade de Arte do Sina de Moraes. Fiz artes plásticas lá. Que beleza. E é isso, a gente trabalha com fusen, né? Que é fusão de vidro, ou murano, como dizem algumas pessoas mais chiques, que é pegar o vidro e pintar e levar na alta temperatura. E aí a gente continua trabalhando com isso, com fusen. E aí esse projeto Fusen? Não, o projeto é ECA, Uma Lição de Vida, que é Estatuto da Criança e do Adolescente. Ah, tá. Olha que legal, né? E aí esse projeto que vocês ainda têm alguma edição que vocês estão trabalhando nele agora? Nós estamos trabalhando para ver se a gente consegue aprovação para a liberação de verba. Estão em busca de recurso, né? Isso, estamos em busca que antes, de quando recurso. vocês captaram recursos, vocês foi por edital, falei de incentivo, foi por edital, né? Edital. E aí vocês concorreram pelo histórico, vocês Sim. venceram, trabalharam alguns meses, né? Porque edital geralmente tem um tempo mais prolongado. Sim, nós trabalhamos alguns meses, depois fizemos prestação de contas, depois na segunda etapa foi foi 100% financiado pelo Ministério da Cultura. Nós conseguimos essa vitória, porque lá na época era difícil. Não tenho dúvida. Concorrer a edital você tem que ter histórico, né? Além da capacidade técnica da instituição, você tem que também ter uma equipe bem profissional para que haja uma melhor pontuação e com isso você consiga ser classificado para executar o projeto, né? É claro que o podcast Terceiro Setor, a gente vai trazer muitos especialistas aqui mais à frente para nos falar como é que você pode concorrer a um edital com melhor qualidade, como é que você pode concorrer para ir para as leis de incentivo, ou até mesmo fazer captação de recursos através de emendas parlamentares. O podcast Terceiro Setor é realmente uma transformação social para que todos se preparem para a transição de mercado, porque nós trabalhamos a economia criativa, colaborativa, a circular, a verde, a solidária, né? Todos os modelos de economia que vêm do povo para que com isso sirva de um impulsionamento para a transição de mercado. Porque vivemos uma mudança hoje em termos de mercado que todos têm que se atualizar. Então aqui o professor Helder conta muito bem do trabalho dele como professor há 14 anos na Secretaria de Educação. E agora ele vai dizer para a gente qual é a relação que ele tem nesses momentos de terceiro setor, mas também se quiser falar um pouco na linha de tempo, contar um pouco da história, é importante para nós. Aí que está a virada de chave, né? Eu sempre estive presente no terceiro setor como espectador. Eu nunca tive do outro lado. Eu já até trabalhei em eventos, para alguns eventos. Um voluntário, né? Voluntário, remunerados também. Só que eu não tinha essa ideia do que viria a ser o terceiro setor. Eu tinha vou falar, olha, isso aqui, esse projeto, esse festival,
foi realizado por fulano de tal, que pegou um edital e tal, e aí concorreu, e aí conseguiu dinheiro, e aí ele contratou uma equipe para isso, uma equipe para aquilo. E eu... Pera, vamos devagar. Quando teve o bate-papo do terceiro setor, que eu participei no Gama, e aí eu falei, gente... Então eu estava ali o tempo todo, sem saber o real, que realmente era o terceiro setor. E aí me acendeu, eu tinha várias preocupações, mas uma das preocupações era assim, que tudo ali estava muito centralizado no centro de Brasília, né? Normalmente acontecia muita coisa no centro de Brasília. Acontece muita coisa no centro de Brasília. Sim. E aí, durante o bate-papo do terceiro setor, eu percebi que é o que ela falou, que falta divulgação. Que está acontecendo em torno de todo o Distrito Federal, mas falta trabalhar melhor a divulgação. Não é que falta, né? Trabalhar melhor, com qualidade. E aí eu olhei, e aí comecei a analisar, assim, esse projeto acontece no plano piloto, ele também pode acontecer no Riacho Fundo. Sim, com certeza. Ou no Riacho Fundo 2, ou na Ceilândia, no Guará. Então, basta aprender como é que se faz isso. E aí o bate-papo terceiro setor foi muito importante para mim, nesse momento, porque até então, para mim, as minhas ideias ainda estavam muito ilustrativas. Você tinha, assim, você trabalhou como voluntário, às vezes remunerado, mas não tinha tido essa identificação do terceiro setor. Não faz ideia. Vendo que no terceiro setor nós temos mais de 900 mil OSCs no Brasil. Em Brasília, são em torno de 18 mil OSCs em Brasília. De todas elas, 90% são as pequenas OSCs. E ali a gente tem uma margem, mais ou menos, das OSCs que recebem recursos, elas têm participado com recursos até menores, pequenos, né? Seja na Lei Rouanet, na Paulo Gustavo, no Aldir Blanc, falamos de cultura, né? No caso, cada região, cada segmento tem um tipo de lei. E também nas emendas parlamentares, porque você tem, Brasília são 8 deputados federais, 24 deputados distritais, 3 senadores. Todos eles têm emendas que podem indicar para o terceiro setor, para um projeto de capoeira, para um projeto de artesanato, para um projeto de ecoterapia, para um projeto da área de capacitação, né? Artístico, shows, educação, parte de literatura, que o senhor é escritor, né? Então, assim, recursos tem. A gente precisa, no momento, fortalecer todo esse movimento, despertar nos parlamentares a importância da política pública na ponta. Que muitas vezes o próprio governo não consegue executar isso. Isso. E as entidades estão aí fazendo um trabalho que seria do governo. Eu percebi isso, assim. Eu acho que não é isso que você falou, assim. Ele não dá conta de alcançar tudo isso, toda essa demanda, né? De você alcançar... E olha que a gente está falando do Distrito Federal, que é o pequeníssimo. Mas ele não dá conta. Então, esse incentivo faz toda a diferença ali. Faz, porque o terceiro setor, ele não é o terceiro em nível de classificação, não, né? Porque em nível de importância, ele é o primeiro. Porque quem está lá na comunidade, quem está lá na ponta, quem está na realidade de cada local, quem é que está vendo as próprias demandas. Quando nós criamos o Conselho de Desenvolvimento Nacional, nós criamos exatamente como um PIMIS, que é um procedimento de manifestação de interesse social, no artigo 18 do MIROS, que é o marco regulatório das OSCs, da Lei 3.019 de 2014. Né? Então, assim, nós criamos exatamente para mostrar que o agente social é que apresenta a proposta para os agentes públicos. Porque eu, além de ser jornalista, eu tenho pós-graduação em administração pública e gerência de cidades. Então, eu acredito que a administração pública, ela deve abrir mais os ouvidos e os olhos para o terceiro setor. Né? Porque recursos nos programas de trabalho, há muitos. Né? Claro que uma secretaria ela vai abrir editais. Né? Um parlamentar ela já faz uma indicação direta. Né? Através da fonte 050, ela faz uma indicação direta para a OSC desenvolver aquele determinado projeto
naquela cidade ou na região, ou qualquer que seja, né, as regiões administrativas, no nosso caso, do Distrito Federal. Então, e você, Renatinha? Sua relação com o terceiro setor, como é que foi esse negócio? Porque você gosta muito de cavalo, né? Os cavalos da Renatinha maior que essa sala aqui. Eu quero conhecer. Então, a gente cria manga larga lá, é muito bacana. E a questão do terceiro setor, a gente entrou através do título de você também, né? Inicialmente no bate-papo do terceiro setor, na primeira edição, devido à deficiência que tem de profissionais que conhecem o terceiro setor, que sabem realmente e que se dedicam a estudar o que esse setor necessita. Hoje, o que eu vejo? O Distrito Federal tem representantes em todas as cidades satélites, de parlamentares eleitos. Se você for procurar, tem bases eleitorais em todas as cidades. E, às vezes, o dirigente da OSC, da instituição, ele tem uma ferramenta, ele desenvolve um trabalho social muito importante, faz o trabalho dele ali, que realmente resgata vidas, como, né? Sim. O professor e a Aline. Mas será que está chegando isso no endereço certo? Será que esses projetos poderiam estar com fomentos maiores, atendendo mais pessoas? Justo. O que é uma situação que a gente se depara muito com os dirigentes de OSC, que a pessoa chega lá e fala, poxa, até que eu queria contratar uns vídeos aí, umas fotos bacanas, um portfólio legal, mas eu não coloquei no meu plano de trabalho. E agora? E agora complica, porque ele desenvolveu um trabalho bonito, um trabalho bom, mas ele não tem como mostrar aquilo para quem de direito pode dar aquela força para ampliar esse trabalho. Então, a minha relação do terceiro setor, né, empresarialmente, foi em tentar também ajudar, não só a questão de empresa, logicamente, de remuneração. Só da prestação de serviço. Mas, não só da prestação de serviço, mas hoje a empresa praticamente, no primeiro momento, ela trabalha mais como parceira do terceiro setor do que como uma empresa mesmo. Uma empresa, logicamente, precisa oferir lucros, mas o valor de mercado, vamos supor, de uma transmissão ao vivo aí hoje que você vai fazer no mercado é em torno de 5 a 6 mil reais. A gente consegue fazer 30% mais barato, com a mesma qualidade, com equipamentos de alta qualidade. Inclusive a gente tem câmeras cinematográficas, câmeras todas que gravam em 4K e 6K. Normalmente o pessoal, quando são equipamentos mais novos, equipamentos mais potentes, já quer cobrar um a mais, a gente cobra um valor padrão e entrega uma qualidade superior. Porque a gente entende que, através do terceiro setor, a gente vai tirar o cara que hoje está na criminalidade, o filho da pessoa que às vezes sai de manhã cedo e não tem um tempo para dar atenção para o filho, e o professor, o instrutor, muitas vezes, em algum momento, ele substitui aquele pai e aquela mãe que está trabalhando. Supre a atenção dessas crianças. Então, convido também os outros empresários que venham para o terceiro setor, mas não só com o intuito de ganhar dinheiro, pessoal. A gente precisa fazer, juntamente com o terceiro setor, de fato, um trabalho social, um trabalho onde todos possam crescer juntos. E, logicamente, hoje o que está sendo atendido ali, aquele garoto, aquela família mais humilde, vai poder ter um futuro melhor, vai poder ter uma condição de vida que hoje, às vezes, o cara... Isso também você está falando muito da parte de vulnerabilidade, né? Mas se a gente pensar bem, o terceiro setor virou uma indústria que ele representa 4,27% do PIB nacional, que atualmente, transferindo isso, dá mais de 500 bilhões de reais por ano. Então movimenta realmente a economia. E ali a gente também tem uma parte não só de vulnerabilidade e empoderamento, nós temos uma indústria de shows, de cinema. Você vê hoje o cinema está sendo feito com recursos pelo terceiro setor, né? Então você começa a observar que a qualidade ela está andando em todos os lugares. Por isso que é o que a Renatinha falou. Não só no intuito de ganhar dinheiro, né, que o empresário deva vir trabalhar no terceiro setor, mas também pela busca do resultado
de políticas públicas naquelas demandas reprimidas, seja jovens que estão desempregados ou se estão marginalizados, famílias em vulnerabilidade, mulheres violentadas, estupradas, até agredidas, né? Toda uma onda de desumanidade que a gente percebe que a sociedade tem passado, mas que através dos trabalhos sociais do terceiro setor, ele realmente faz uma transformação. Porque quando a gente apresenta um trabalho de empoderamento, que é uma mulher que está em vulnerabilidade, seja não só na agressão física, mas como também na situação econômica, ela vê ali uma oportunidade de vida, você transforma não só a vida dela, como a vida da família. Quando um jovem que busca emprego, ele não tem, às vezes, no mercado de trabalho, por causa da qualificação, e aí você apresenta uma qualificação no terceiro setor, e ele passa a ter, nesta qualificação, a chave para mudar a sua vida com as oportunidades de emprego no mercado. Então, o terceiro setor, ele avança muito. Com certeza, a gente vê que a administração pública, através das nossas autoridades, tem se voltado um pouco mais ao terceiro setor, tanto é que tem aumentado o número de editais, né? Por isso que a Aline falou, olha, é concorrer. A Aline Alencar, ela mostrou para a gente que, para que a gente não tenha medo de editais, a gente tem que concorrer. São muitos editais e oportunidades para todos, né? E as leis de incentivo também, porque Brasília ainda está bebê em relação ao terceiro setor e nas leis de incentivo. Porque às vezes você aprova o seu trabalho na Lei Rouanet, mas não consegue a empresa para poder patrocinar. Porque culturalmente ela não percebe que cada R$1 ela volta R$1,50 para o Estado, né, em nível de trabalho de política pública, entendeu? E ainda não tem entende. a redução de imposto, né? Ainda tem redução de imposto. Empresa, as embaixadas também sempre tem uma parceria boa com o terceiro setor. E olha, eu vou dar um exemplo aqui para o pessoal que está ouvindo, né, e vendo. No caso do Costurando Caminhos, né? Não é só a questão do trabalho ali. É o padeiro que aumenta a produção dele para poder entregar o lanche lá. É o cara que vende fita, é a agulha, é a linha, é a máquina de costura. Então, quer dizer, quantos milhões de impostos são arrecadados para o governo, mas mais do que isso, quanto depois que acaba aquele projeto é também aumentado na renda das pessoas. Teve senhoras lá que não tinham renda, que estavam em dificuldade e que saíram de lá já vendendo um crochê, vendendo uma colcha, sabendo fazer uma camiseta, estampando a camiseta, né? Que tem estamparia em brindes e tal. Exatamente. Trocando um fecho de uma calça. Pô, hoje, rapaz, você vai trocar um fecho de uma calça aí, bicho, é R$50, cara. R$50, me falaram. É R$50, cara. É uma transformação nesse negócio da costura. Porque você tem o corte e costura e tem a costura criativa. Aí nessa parte de corte e costura, você vai fazer uma barra, é R$10, R$15. Né? Por que isso? Porque no mercado tem pouca gente trabalhando na área, né? Tá todo mundo comprando roupa pronta, mas tem roupa às vezes que a gente gosta dela, né? Não vai desfazer da roupa. Aí você quer dar uma apertadinha na calça, é R$50. Quer personalizar aquela roupa. Um ajuste. Fazer um ajuste, né? Hoje em dia tá mais fácil comprar outra roupa nova. Ou aquela roupa que você barato. sabe que não vai caber, mas você vai comprar porque você gostou. E aí você compra, fala, olha, eu já tô comprando porque vai precisar fazer a barra da calça, mas eu vou comprar do mesmo jeito. Mas é isso, então, a gente quando gosta da roupa... a economia, né? É uma economia circulante, não é isso? Circular, exato. Circular. E que com certeza isso quando você reduz o consumo, porque o que é a economia circular? Ela é a redução de produção e consumo, né? Você pode até aumentar a produção, mas desde que o produto seja reciclável, né? Ele tem um retorno. Toda empresa, pela lei da lei circular, da logística reversa, toda empresa que produz, ela é responsável pela destinação final. Então você vê que essas grandes multinacionais elas têm projetos de responsabilidade socioambiental exatamente para trabalhar lá na ponta o retorno do material dela. Senão ela é multada, né? E temos também agora o ESG, né, que é a nova onda das empresas trabalhar na questão ambiental, social, na governança, que traz também um resultado na economia circular e na economia verde
no propósito das criações de fundos. Né? Temos agora o mercado de carbono, sempre tivemos, mas agora no Brasil foi regulamentado esse mercado de carbono e vai começar a vender créditos. Você que tiver um tipo de trabalho que reduz o consumo, reduz a emissão de carbono da atmosfera, ali pode ser gerado crédito e você vender no mercado de carbono para os países em desenvolvimento que não conseguiram diminuir a sua capacidade de produção de carbono, né? A sua emissão. Então, assim, o mundo, nós estamos vivendo uma forma diferente. Quando eu falo da transição de mercado, é exatamente isso. A gente tem que compreender como é que está a economia de hoje. Não é a mesma economia de 10 anos atrás. Você tem a sua criatividade, que você pode construir alguma coisa para vender, que é a economia criativa. Você tem as plataformas digitais, os apps, tudo que você pode ali encurtar caminhos, melhorar o relacionamento, tipo de transporte, Uber, de streams, Netflix, de música, tem vários, Spotify. Então, assim, você começa a ligar, cria uma plataforma que liga o usuário à pessoa que oferece serviço. Então, isso é economia colaborativa. Quando você vem para a economia circular, essa que eu disse, que é o chamado os 3 R's, ou 4 R's, ou 12 R's. Né? Tem R pra caramba, mas assim, pelo menos você pensar na redução, na reciclagem. Em alguma coisa repensar, né? O R de repensar. Então, assim, você tem que fazer alguma coisa. E na verde é o novo mercado. Os fundos que já existem, os fundos que estão sendo criados. No Brasil, agora nós temos a COP30, né? O Brasil vai entrar no mercado mundial com muita força, vendendo tudo aquilo que a gente tem de bom em relação aos nossos produtos, né? de energia. Não só os minérios, né? Vender outras não só os coisas minérios, também, né? Vender as nossas artes, né? Que o Brasil é muito rico em arte, o cinema, né? As criações. Aqui nós não temos só a parte de recursos naturais, não. O nosso povo é muito habilidoso. Nosso povo tem muito talento. E esses talentos eles podem ser transformados em negócios. E, por fim, a economia solidária, que é uma autogestão. O que tem crescido de cooperativas, tanto de reciclagem quanto de bancos, a agricultura familiar. Agora, no final do ano, tem uma regulamentação da lei da economia solidária. Então, a partir de janeiro agora, os bancos de cooperativa estão abrindo crédito para todo mundo que quiser produzir nesta área. As agriculturas familiares estão recebendo muitas propostas de recursos. Você que quiser trabalhar também na cooperativa de reciclagem, também tem, ou que se quiser criar juntar 20 pessoas ali, construir uma cooperativa, buscar uma parceria para capacitação de autogestão, né? Então, nós temos agora, no Brasil, vários modelos de economias populares que vão fazer com que o país consiga crescer muito mais do que ele já é. O nosso país não é grande só no tamanho. Ele é grande também na riqueza. E essa riqueza ela tem que ser bem aproveitada. Então vamos falar agora, meu amigo Helder, o que você tem para fazer um merchan do seu negócio, produto ou serviço, ou sua persona? Diga para nós. Eu queria fazer um adendo aqui, que a gente pode formar uma equipe aqui e já sair um projeto. Porque, para mim, por exemplo, eu produzi um livro. Eu produzi um livro para evitar. O meu objetivo é que a criança e o adolescente evite a vulnerabilidade. Você tira ele da vulnerabilidade. E aí a gente. Ensina uma produção, no artesanato. Com artesanato. E aí ela, com essa produção, gente. Aí divulga o serviço pela mídia. A gente vai sair daqui. Lembrando que todo o material produzido de audiovisual, né, pela Volar, fotos, vídeos, é fornecido sempre para os parceiros dos blogs, né? Uhum. Então, quer dizer, o gestor da instituição, ele contratando a Volar ou qualquer um dos portais aí para fazer assessoria de imprensa, normalmente a gente já trabalha em parceria. Imagina esse projeto que você está propondo, já sendo divulgados aí no mínimo 7 portais de notícias. Aí, tá vendo? E que tem um alcance hoje, Hélio, você tem mais ou menos uma ideia quantos milhões de 2 pessoas? milhões dia dá para alcançar 2 milhões. 2 milhões de visualizações dia. Então, até tem um projeto, mas eu sou supersticioso, então eu vou deixar o projeto, eu vou estudar, tô chegando agora, né? Vou chegar no sapatinho, vou aprender com quem veio primeiro. No ano passado eu realizei uma produção de um livro, que é esse aqui. Não sei se dá para ver. Fala um pouquinho para nós aí na câmera. Aqui nessa câmera.
Aí, essa produção de um livro, é um aquilombamento, né? É uma história de uma menina migrante cubana que veio para o Brasil com a família e ela vai se localizar no interior do Riacho Fundo 2, numa escola rural. E aí, ao ver, eu falei, gente, essa menina é diferente, né? E aí eu tinha outros 3 alunos, na verdade. Uma que desenhava magicamente, assim, desenhos. O outro, o Pedro, quem desenhou foi Alice Monteiro, né? A história da Dana Eres, né? A menina cubana. E o Pedro, uma criatividade, assim, sempre ele estava pensando em alguma coisa assim. E eu falei, vamos juntar, junto com o Christian Gabriel, que era o meu aluno atual na época, que tinha uma capacidade de organização e de cobrança ali, ó, vou ter que fazer isso, agora é isso. E aí eu produzi esse livro, né? Saltei em Cuba e vim parar na Ruralzinha. É um livro totalmente orgânico. A história é criada a história é uma história real contada por uma criança. Os desenhos são de criança. Tudo foi produzido por criança. Eu só organizei. E aí eu acredito que literatura infantil ela tem que ser produzida por criança. Já que é uma história que elas vão contar para elas, então que seja produzido. Então, foi assim também um jeito de tirar aquele negócio cafona daquele mesmo livro, daquele mesmo autor, daquela mesma dinâmica, e contar uma história real dentro da escola. Contado pelos próprios... Pela própria criança. E aí o objetivo agora, né, é porque foi uma edição piloto, porque eu não sabia como funcionava, como eu falei no começo. O objetivo agora é estudar esses editais e fazer uma segunda edição para que chegue, assim, pelo menos 4 livros em cada escola-classe, em cada escola de educação infantil. E até mesmo criar uma metodologia para os professores trabalharem ali na sua classe. Exato. E inspirar outras crianças, porque eu tenho certeza que não existe só essas aqui. Tem muitas crianças. Professor, mais do que um livro, eu acho o seguinte, o primeiro passo foi o livro, e a gente pode estar até ajudando aí, de repente, mais para frente, ajudando de alguma forma com um documentário com que faça entrevista com essas crianças e bate-papo. Seria adorável. Seria adorável. Boa. Porque a verdade do projeto era um projeto transversal ao ano todo. Todos os projetos que tinha na escola, eu incluí e culminou no livro. Então, assim, eles viveram o que está aqui. E eles escreveram a escrevivência, né? A escrevivência. Eles escreveram o que eles viveram. Então, é muito, assim, é muito orgânico. E assim, foi um projeto que a menina da Neres é uma criança negra. A ilustradora é uma criança negra. O Pedro é uma criança negra. Então, foi um projeto antirracista, foi um projeto inclusivo. E eu quero dar continuidade para que outros projetos venham, né? Porque a gente tem o nosso mundo escolar, a nossa sociedade é muito diversa. Então a gente tem que falar sobre tudo. Sobre tudo, né? E onde é que eles te encontram? @ o quê mesmo, professor? @eldinho.igue. Tá, então vai ficar gravado, né? Depois você que queira encontrar o trabalho, né, do professor Helder, esse trabalho brilhante, né, como escritor, uma literatura feita por crianças contando a sua própria história. Quem sabe você, professor, pode adotar aí, né, essa metodologia em sua classe. O professor disse agora, né, onde encontra ele no Instagram. Agora nós vamos falar com a Aline Alencar. Fala para nós aí, conta para a gente o que você tem de proposta, de negócios, um trabalho social, alguma coisa que você queira oferecer para os nossos internautas. Bom, o meu Instagram profissional é @vidradosemvidro, né? E que legal, @vidradosemvidro. Rapaz, que legal, hein? Eu fiquei meio perdida aqui agora, você fez a pergunta que eu
Não, pode falar. Mas pode repetir, por favor? Pode. A pergunta é assim, o que você tem para oferecer, igual você disse agora, meu trabalho, se encontra no @vidrados em vidro, onde você oferece cursos de aí você diz, de Fusen, né? Também você fez nesses cursos de capacitação, você ofereceu nas atividades de vulnerabilidade social, não é isso? Sim. Vocês têm esse projeto pronto? Temos. Né? Então vocês estão captando recursos via edital, leis de incentivo, e agora também em emendas parlamentares, é isso? Isso, eu fiz aquele curso contigo de transfer do mercado... transferência do mercado da cultura. Isso. Para poder me reciclar, né? Porque eu fiquei um tempinho parada nesse negócio, dessa história de terceiro setor. Então eu estou me reciclando para poder voltar com mais força total, mais gás total aí. Que a gente, deputados e senadores, nós queremos o dinheiro das emendas parlamentares. Então abre os cofres que nós estamos chegando com projetos. Que o povo quer, né? O povo quer dinheiro. É isso mesmo. O povo quer trabalhar. O povo quer e o povo precisa. Né? Vai ser muito bem usado. Com certeza, gente. Eu me emociono cada vez mais com esse projeto. Eu tenho certeza que Deus colocou no meu coração esse projeto Terceiro Setor para dar mais ferramentas à transferência, né? E também é o próprio bate-papo, né? Que é um trabalho do Tite Santana, e a gente tem o Transferência que conecta o segundo e o terceiro. E aqui agora a gente percebeu essa demanda reprimida na parte de comunicação e estamos oferecendo. A gente não consegue oferecer para todos porque, né, somos limitados. O ser humano não consegue alcançar todo um processo, né? Uma gama maior de pessoas. Mas aquelas que a gente consegue, a gente está atendendo. Igual eu disse, eu não escolhi ninguém no Transferência. Nós tivemos 300 inscritos. Participaram uma boa parte delas, né? Então a gente teve por dia em torno de 100 pessoas por dia. Dessas, eu ia só selecionar 50. Né? Mas Deus foi bom que deu, a despesa deu, multiplicou os pães, né? Deu para fazer tudo certinho. Né? Aí, em seguida, eu falei, como é que eu vou mentorar esse povo? Tem que criar ferramentas. Primeira necessidade é a comunicação. Por mais que você tenha trabalho, mas se não divulgar, como a Renatinha disse, ninguém vai ver. Depois morre. Aí você vai desanimando, você fala, mas ninguém percebeu como meu trabalho é importante. Mas você não está divulgando. Ninguém sabe o que calado quer, né? Mesmo. Diga, por favor. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, estava minha mãe e uma outra pessoa. A gente falando, eu estava lembrando das coisas que eu já fiz. Falei, gente, se o artesão hoje tem uma lei que beneficia ele, que é a 13.180, é por minha causa. Porque eu andei no Congresso Nacional, fui em gabinete de deputados, fui em gabinete dos senadores, peguei assinatura, participei de reunião em comissão e andei. Não só eu, mas teve umas 3 pessoas que andaram junto comigo. Você estava junto. E se o artesão hoje tem uma lei própria para ele, que reconhece a categoria dele de como trabalhador como médico, advogado, que pode aposentar por isso, o artesão, é por minha causa. Aí uma pessoa falou assim, você? Eu falei assim, eu. Aí eu tava falando pra mim, eu falei assim, mas se eu não falar para as pessoas o que eu fiz, como é que elas vão saber que eu fiz? É o filósofo Chacrinha, né? E aí, quem não se comunica... na máxima que ela falou. Se tivesse um vídeo seu divulgando o trabalho que você fez durante todo esse período, bem elaborado, teria um alcance maior. Alcança, né? Vai aparecer alguém, não tem Quando dúvida. ela me pediu uma foto, eu falei, meu Deus, o que eu vou mandar? Nunca pensei nisso. Ele escreve sobre você. Eu falei, gente, eu nunca escrevi sobre mim. Eu posso escrever sobre qualquer outra pessoa. Mas sobre mim, eu falei, vou começar a fazer isso em casa. Começar a escrever sobre mim, porque eu preciso falar sobre mim. Se eu não falar, quem é que vai falar? É porque a onda hoje é persona, né? A pessoa não compra o seu produto. Ela compra o que você representa. Então, no Instagram, não adianta você chegar lá e vender o melhor produto. Se ela não te conhecer, ela não vai comprar. É verdade. Ela vai comprar a Aline. O que a Aline disse. Aí ela vai acreditar na Aline e vai comprar. Né? Agora, se você só falar em propaganda e o produto é esse produto, a pessoa não compra. Então, por isso que é importante você falar da sua história, você falar do seu know-how, você falar quem é você, pessoal e profissionalmente. Aqui no nosso caso, você falar da sua relação com o terceiro setor e, por fim, dizer o que você vende. Porque nós vendemos o tempo inteiro, a gente se sustenta por isso. Seja na hora de trabalho, lá você está vendendo para a Secretaria de Educação. Né? Se você vai vender um produto, também você está vendendo. Vai vender o serviço, você está vendendo. Né? Então, a gente precisa criar aí em nós, ou até fortalecer, as ferramentas para que a gente venda.
A ferramenta de marketing, até vi hoje, acho que foi você que colocou no seu Instagram, lá no Stories, que o marketing ela é a ponte entre o cliente e o empresário. E o empresário, né? Então... porque não adianta. O cara fabrica a Coca-Cola, aí o cara olha e fala, tira o rótulo para ver se alguém compra aquilo ali. Não compra. Então marca. É isso. É a marca. Agora, ao contrário, acontece. Tira a Coca-Cola de dentro e deixa. Isso é verdade. Então, é basicamente isso. Eu acho que um grande exemplo aqui, né, nessa mesa, 2 grandes profissionais, pessoas que estão ajudando a população, mas que acredito que não tiveram oportunidade, né, como do terceiro setor, de estar levando à comunidade, à população, o trabalho que é desenvolvido. Da mesma forma a Volar Comunicação, né, que é uma empresa hoje que praticamente está se especializando cada vez mais no terceiro setor, que é um desafio, né? A gente tirar aquela cabeça de empresário, de é dinheiro aqui, e é tanto, e não, e senta e negocia, que a gente vê que não é assim. O terceiro setor, ele é um ambiente onde é mais colaborativo de fato, e é uma grande escola, não só empresarial, econômico, mas de vida, porque a gente vê que às vezes a gente fala, mas caraca, eu queria tal coisa, e tu fala, bicho, eu tava num projeto social que o cara, bicho, não tinha nem o que comer, velho. Puta, é difícil, cara, é complicado. Então, assim, eu queria até parabenizar você, pela iniciativa do podcast do Terceiro Setor, né, que tem trazido realmente pessoas de várias localidades do DF. O Tito Santana já é uma pessoa mais aí a nível nacional hoje, que acredito que em breve também vai estar aí, né, nas próximas edições, falando das experiências dele. E é basicamente isso. O diretor de instituições, o presidente, o diretor executivo, é importante, gente. Coloca uma rúbrica, nem que for pequenininha lá, de comunicação, assessoria de imprensa, audiovisual, fotografia, redes sociais. Bom saber que os projetos vai ter. Impulsionamento. Porque você põe lá um Instagram seu lá, bacana, postou lá, e aí? Bicho, pelo amor de Deus, ninguém olhou isso daqui. Nós tivemos uma experiência, né, do impulsionamento de um parceiro nosso, chegou a 36 mil pessoas em menos de um mês, não foi? Você imagina, uma postagem sua, né, de um projeto, chegar a 36 mil pessoas no nosso relatório da gestão com um custo de R$200 praticamente. Uau. A gente teve na nossa gestão de tráfego agora, no relatório de transferência Mercado da Cultura, nós alcançamos 500 mil com R$450. 500 mil de pessoas. É muita gente. É muita gente. É muita gente. E aí, com esses dados, com essas informações, quando vocês vão chegar num parlamentar, vocês vão falar, eu não tenho um projeto, eu tenho o projeto social. Eu tenho algo que já não é da minha comunidade, é algo que está sendo visto por milhares de pessoas. E você, deputado, você, senador, me ajuda para mim conseguir te ajudar. Me coloca um recurso para mim conseguir te ajudar. Porque o político e a cabeça dele é igual do empresário, bicho. Eu tô ajudando, mas e eu? Eu quero meu retorno. Eu quero o meu aqui. E aí que o cara... Mexendo de volta. E aí o que acontece? Como é que você vai ajudar esse cidadão aí? Quando tiver seu evento, você leva o cidadão, ele fala, a gente grava a fala do parlamentar, ou do empresário, ou da pessoa aí, da embaixada, enfim, de quem patrocinou aquilo ali. Ele vai fazer os recortes, nós vamos fazer os recortes, ele vai postar nas redes sociais, fazendo os collabs, fazendo a divulgação, seu portfólio vai ficar mais bonito, mais rico, e com certeza você vai se firmar como um gestor e um empresário do terceiro setor. Desculpa ter te cortado, vou aproveitar e termina para nós e fala nessa parte da terceira rodada de conversa, né? O Helder falou muito bem da questão do livro, né? Do trabalho que ele quer ampliar a metodologia dessa criação de história infantil contada pelos próprios alunos, né? Pela própria criança. A Aline falou muito bem aí do projeto que eles têm, né? Do vidro transformado em arte, né?
O vidro, no caso, esses vidros que quebram, como é que é o nome deles aí que você falou? Blindex. Blindex, né? Vidro temperado, não é isso? Isso. Transforma vidro temperado em arte. Você fala para nós o que é a Volar, então, né? Faz a propaganda Volar aí. é uma empresa de comunicação que ela pega, né, não só o audiovisual, mas desde a assessoria de imprensa e vai ao audiovisual, ao marketing digital, a questão de palestras também, trazendo palestrantes, pessoas que podem capacitar tanto os gestores do terceiro setor como do segundo setor, empresários, políticos, e a gente tem uma trajetória aí muito forte. Volar Comunicação. Volar Comunicação. Volar Comunicação. Vidrados em vidro. É o mais complicado aqui, mas vai ficar gravado. Vai lá. @eldinho.ingue. Pronto. Gente, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast. Nosso caso é Pod Terceiro Setor. O nosso objetivo é sincronizar o audiovisual, a imprensa, as redes sociais, para que venha fortalecer o trabalho do terceiro setor. Aquele trabalho que está sendo feito na ponta, que muitas vezes não chega à divulgação a quem de direito, aquele que tem o recurso, que detém do recurso para poder ajudar, seja em forma de patrocínio da iniciativa privada, ou seja em forma de recurso público, né? Queremos mais uma vez agradecer e até a próxima.